Vamos para a nossa linha de transformações gasosas. Professor, eu nem lembro mais de nada. Mas como eu sou uma pessoa muito boazinha, bondosa, eu vou dar uma revisão. Mini revisão. Então, o que nós vimos antes da parada? Tá? Nesta revisão, meu Jesus, nesta revisãozinha, revisão. Ih, gente, eu vou ter que fechar o negócio aqui, eu acho, hein? Deixa eu ver. Deixa eu minimizar aqui, ver se vai melhorar. Pera aí. Ah, não, ficou bom. Então, nós vimos, antes da parada, que para um estado estacionário de um gás, quando eu falo estado estacionário, eu estou pensando num gás que tem as suas características termodinâmicas constantes. Pressão, volume, temperatura, número de mols. Então, para um estado... gente, eu vou ter que fechar aqui, pera aí. Vou ter que abrir e fechar o programa, aguenta aí. Porque ele tá dando umas travadelas aqui e... Salvar, sim. É rapidinho. Aí para escrever fica horrível. Pronto, voltou. Agora sim, agora tá voando o bichão. Então, o estado estacionário de um gás, estacionário ou de equilíbrio, né? Equilíbrio de um gás, nós utilizamos a equação do Capleiron, PV NRT. Professor, não lembro nada disso. Jovem, a aula está gravada. Só para você ir lá no belíssimo canal que está cheio de aula de física e ficar assistindo as aulas novamente para dar uma revisada. Tem pouco exercício disso na apostila, então lá no vídeo eu gravei mais exercícios para quem estava na... Não sei se foi ao vivo a aula, se foi gravada. Eu sinceramente agora não lembro a nossa última aula. Tá? Então, isso é para um estado em equilíbrio. P, pressão, V, volume, N, número de mols, R, uma constante e T, temperatura. Ótimo. E eu falei para vocês durante a explicação que a gente... Ixi, eu acho que eu não estou gravando de novo. Ah, tô sim. Ó, beleza. Que eu vou fazer o caminho inverso do histórico. Então, qual que é o caminho histórico? As transformações gasosas foram estudadas para depois o estado de equilíbrio. Eu vou fazer o caminho inverso e fiz o caminho inverso, porque fica mais fácil. Tá? Então agora vamos para transformações gasosas. O que acontece na transformação gasosa? Diferente do estado estacionário. Você tem variações das propriedades termodinâmicas. Tá? Pressão, volume, tudo isso aí. Tá? Aquelas coisas que nós já conversamos. Vamos para um exemplo aqui para vocês verem como que funciona e onde nós vamos chegar. Então imagine uma situação, deixa eu ver se eu consigo desenhar um barrilzinho aqui. Aqui. Imagina a situação em que eu tenho não, aqui não, né, filho? Aqui, beleza. Eu tenho um recipiente e neste recipiente eu tenho um gás. Só que esse recipiente está fechado por um êmbolo. Tá? Êmbolo é aquela coisa que se move para cima e para baixo, aquela partinha preta da seringa. Então eu tenho um êmbolo aqui que eu vou fazer de laranjado. Não, de laranjado não, vou fazer de azul. Então temos aqui um êmbolo. Aqui. Beleza. Pinta. E aqui esse êmbolo ele fecha. É uma tampa que se move. Tá aqui o êmbolo. Quanto mais o desenho, mais pior fica. Deixa eu ajeitar ele aqui. Pronto, vai ficar assim mesmo. Então temos o nosso amigo êmbolo e temos um gás aqui dentro. Então vamos colocar um gás verde-limão. Sei lá se é verde-limão isso. Deixa eu ver se aqui dá pra pintar aqui dentro. Ah, que bonitinho. Não sei se vai dar pra ser pra vocês, mas pra mim tá bem legal aqui a cor. Temos um gás aqui dentro desse recipiente. Tá? Esse gás, nessa situação que eu estou analisando, ele está em um estado inicial. Então, neste estado inicial, ele tem uma pressão, um volume, uma temperatura e um número de mols. O número de mols eu vou colocar aqui dentro,
porque, né, é a quantidade de gás que eu tenho. Então, N. Nossa, ficou ruim de enxergar, né? Eu vou colocar aqui dentro de amarelo. Pronto. N, número de mols. E para essa situação inicial, existe uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. Professor, não tem uma constante inicial? Não, jovem, não tem uma constante inicial porque é uma constante, né? Então não vai mudar, a constante é a mesma. Alguma coisa acontece com esse gás. O que, professor? Não sei, jovem. Não nos interessa nesse momento o que está acontecendo com o gás. Alguma coisa acontece daqui para cá, tá? Que nós não sabemos que coisa é essa, e o gás passa para uma nova configuração. Então, volto aqui a fazer no meu barrilzinho aqui. O recipiente não vai dilatar nem nada do gênero, tá? Apesar que ele está desenhado um pouco diferente, mas é a vida, né? A vida é feita de mudanças. Então temos aqui o nosso... Tá meio torto, mas é isso aí. Vou fazer aqui a tampinha de novo, tá? Só que agora essa tampinha mudou de posição, ela foi aqui para cima. Tá? Então... Aqui. Aqui. Tá? A tampinha tá aqui em cima. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Tá? Ela foi ali. Esse gás, então, agora está ocupando não, né? Está se espalhando por um novo espaço. Então ele está menos concentrado do que na região da situação anterior. Só que é a mesma quantidade de gás. N. Eu não deixei gás sair e nem entrar. Tá? Para esta situação, eu tenho uma pressão final, um volume final, que eu já sei que aumentou, né? E uma temperatura final. Professor, olhando assim, dá para saber o que aconteceu com a pressão? Dá para saber o que aconteceu com a temperatura? Não, não dá para saber. Oh, meu Deus. Porque eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, tá? Então aqui eu tenho minha situação final. E isso é um dos pontos importantes. Nós não estudamos, apesar de chamar transformações gasosas, nós não estudamos o que acontece no meio do caminho. Nós estudamos o que acontece antes e depois. A gente continua estudando estados de equilíbrio. A gente continua usando o PVNRT para antes e PVNT para depois, tá? Alguma coisa aqui, que vocês já vão ver o que é, liga essas duas situações. O que acontece no meio nós não estudamos. É só o antes e o depois, tá? Que também são estados de equilíbrio. Bom, se você pegar a situação inicial, ou antes aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Eu tinha a equação do PVNRT. Então eu tinha, deixa eu mudar de cor aqui. Tinha P0, V0, N. Alguém tá martelando aí com o microfone ligado, hein? nRT0. E depois eu tenho pressão final, volume final, que é igual nRT final. De novo, não coloquei N inicial e N final porque é a mesma quantidade de gás. Só que este termo aqui, ó, NR, ele é igual dos dois lados, nas duas igualdades. Então, se eu isolo esse termo, e como que eu isolo? Passando o T dividindo, né, para o outro lado. Se eu faço isso dos dois lados, eu tenho que antes, ou inicial, é igual ao final. Por quê? Porque NR é igual a NR. Só que NR é P0. Deixa eu fazer meu maiorzinho aqui com outra cor. P0, V0 sobre T0, que é igual P final, volume final, temperatura final. Afinal, a gente pode suprimir o F, né? Igual a velocidade, que a gente colocar V igual V0 mais AT. Eu vou tirar o F daqui, só para ficar mais fácil para a gente lembrar da fórmula.
Tá? Então vou escrever ela assim, ó. P, V e temperatura final. Eu só suprimi o F. E agora eu tenho uma relação matemática em que eu consigo comparar um estado inicial, que é essa situação aqui. Oh, meu Deus. Um estado inicial com o estado final para o mesmo gás. Tá? Esse é o famoso Povotó-Piviti. Ou Piviti-Povotó, se você mudar a ordem. Tá? Pressão, volume e temperatura iniciais, tá? PV vezes T é igual a PV vezes T final. Isso para situações em que a quantidade de gás dentro do sistema é a mesma. Se você muda a quantidade de gás, aí você tem que fazer uma adaptação aqui, que por enquanto nós não vamos mexer. Deixa eu só arrumar esse V que está me incomodando aqui. Então, vou colocar para cá, pronto. Tá? Então, por enquanto a gente não vai mexer. E aqui a gente começa a ter as transformações. Por quê? Porque eu tenho pressão, volume, temperatura, essas coisas podem mudar. Só que eu posso fazer transformações em que eu mantenho uma dessas coisas constantes. Por ser mais fácil. No laboratório, gente, pensa com a cabeça prática, tá? Da vida de vocês. Você está fazendo estrogonofe. Você que está querendo aprender a cozinhar, está fazendo estrogonofe. Né? Qualquer cavalo faz um estrogonofe. Aí você faz e não ficou bom. Se você acha que alguma coisa só está errada, na outra vez que você for fazer, você vai mexer só no sal, ou só no molho de tomate, ou ketchup, se você é ruim na cozinha, só no tipo de carne. Você não vai mexer em tudo de uma vez, porque você não vai saber o que estava errado antes de você mudar a receita totalmente. Você pode até fazer o melhor agora, mas você não sabe qual era o problema do anterior. Quando você vai estudar num laboratório as coisas, quando é possível, é viável e está dentro da ideia do seu trabalho, você mantém uma das variáveis constantes para ficar mais fácil. Para que eu vou variar a temperatura se eu não preciso variar a temperatura? Para que eu vou mexer na pressão do gás se eu não preciso mexer na pressão? E aí entram as principais transformações gasosas. Quais são as principais transformações gasosas? Vocês já viram isso em química, provavelmente, né? Eu não lembro se vocês já viram, porque eu nunca lembro. Professor, Oi? ali não poderia ser P inicial vezes V inicial vezes T final? Daí faz a mesma coisa com o outro ali. P Tem... final vezes V final vezes T inicial? Entendi. Fazer tudo PVT escrito numa mesma linha, né? Poderia. Aham. Não tá errado, tá, Lucas? Estaria certo. Só que qual que é a confusão que pode acontecer? Desse jeito que está escrito aqui, você tem de um lado da igualdade tudo que é inicial e do outro tudo que é final. Desse jeito que você falou que está certo, você teria parte inicial, parte final. Para o aluno trocar o que é o inicial ou esquecer que aquele é o final, você entendeu? Mas errado não tá. Estaria certo sim. Entendi. Tá bom? Eu recomendo que use dessa forma. Vocês podem mudar as letras, tá, gente? Assim, quer chamar de PI, VI, TI de inicial, pode chamar. Mas recomendo que escrevam dessa maneira aqui, que eu acho que é um pouco mais garantido. Bom, o que acontece se a pressão é constante? Professor, que é CTE? Ô, gente, 55 anos de ensino médio já era para ter aprendido, né? CTE, constante. Né? Ah, professor, mas CTE não é abreviação de constante. Azar, na minha aula é. Então, pressão constante. Qual que é o nome da transformação com pressão constante? Isobárica. Professor, mas bárico, isso me lembra de isóbaro, que a massa é igual lá em química. Meu Deus, como eu estudei no ensino médio. Então, mas não tem nada a ver. Bárico bar é uma medida de pressão, tá? Bar é uma das medidas de pressão. E o barômetro é um dos medidores de pressão. Então, isobárico vem desse termo. Porque o bar a gente não usa mais no sistema internacional, mas já foi usado. Então, se a pressão é constante, nós damos o nome dessa transformação de isobárica. E aí, se a pressão é constante, eu posso simplificar a pressão aqui, né? Fica V sobre T igual a V sobre T. Então, deixa eu voltar aqui. Para esta situação da isobárica, a gente fica com V0 sobre T0
V final sobre temperatura final. Professor, vou ter que decorar mais uma? Claro que não, cabrito. Lembra do Povotop VT. Se é isobárico, você vai no Povotop VT e corta a pressão. Não decora uma nova. Não faz sentido nenhum, tá? A gente ainda vai trabalhar elas, provavelmente na aula gravada nossa, eu vou trabalhar os gráficos dessas transformações, tá? Aí eu vou dar o nome especial de cada uma, lei de Charles, lei de Gay-Lussac, Boyle-Mariotti, mas por enquanto vamos ficar nessa parte aqui. Bom, outra possibilidade é o volume ser constante, que não é o caso do meu desenho ali, né, que o volume mudou, mas pode ser que aconteça alguma situação em que o volume é constante. Aqui a gente tem um probleminha, que o volume constante, ele tem 3 nomes, tá? Ele não tem só um, não é só isobárico, por exemplo. Ele pode ser isovolumétrica, isométrica. Esses dois ainda é fácil. Por que é fácil? Isovolumétrica fala do que é, né? Isométrica, metros cúbicos, né? Metros é a medida de volume, metros cúbicos. E o último é isocórica. Isocórica. Não me pergunte por quê, que eu sinceramente não sei. Para esse caso, meu Deus, coisa horrível. Volta aqui. Nesse caso, a gente poderia simplificar o volume e ficaria Potop T, né? P sobre T, P sobre T. Então, cadê? Potó T. Beleza? Volume constante. E o último, temperatura constante. E aí, temperatura constante é a isotérmica. Isotérmica. E aí, a isotérmica é a única que é diferentona, porque corta a parte de baixo, né? Então fica Povop V. É a única que é uma multiplicação, não é uma divisão. Povó, meu Deus do céu, que letra horrível. Aqui é ruim para escrever esse pedaço aqui. Povó PV, tá? De novo, não precisa decorar todos os casos. Não faz sentido decorar todos os casos. Tá? Lembra qualquer transformação e simplifica no Povotop VT. Se tem transformação, se o gás está mudando de um estado para outro, quando eu falo estado, não é sólido, líquido e gasoso, né? Porque continua sendo gás. Eu estou pensando no estado de equilíbrio. Quando ele está mudando, a gente usa Povotop VT. Quando o gás está lá confinado e não tem alteração, PVNRT. Tá? Professor, por que todas começam com ISO? Porque ISO é um prefixo de igual, de mesmo, de semelhante. Tá? Tanto que tem aquele selinho ISO 9001, vocês já viram em algum lugar? Você compra algumas coisas lá, ISO 9001, ISO 4000, não sei quanto. Esses ISOs significam que aquele produto tem um padrão. Então, por exemplo, em qualquer lugar do Brasil que você comprar uma latinha de Coca-Cola, a Coca-Cola vai ser igual. Então ela tem um ISO alguma coisa. Cada tipo se é a aparência, se é o gosto, se é o cheiro, se é o funcionamento, se é o equipamento elétrico, cada coisa que você consegue manter constante, você ganha um selo do ISO para manter um padrão, tá? Então, ISO é um prefixo de igual, semelhante, e aí fica isobárico, isométrico, né? E por aí vai, tá? Dúvidas até aqui? Podemos para os exercícios? Pode, professor, tranquilo. Beleza. Gente, eu vou... Que hora que acaba a nossa aula? 8h30? Eu vou dar uma aceleradinha aqui para fazer o exercício. Quem não copiou, depois dá aquela olhadinha na internet lá e copia, tá? Pra gente não perder... Pra não ficar sem fazer nenhum exercício aqui. Pode tirar print aqui, professor? Opa, fica à vontade, jovem. Seja feliz. Depois você manda pra galera aí, fazendo favor, Lucas. Fechou? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para um exercício. Professor, você não colocou as unidades lá, né? Então, porque a unidade lá pode usar qualquer uma, só a temperatura que a gente sabe que tem que ser em Kelvin. Então, vamos lá. 6 do Instituto Federal de São Paulo, página 23. Então, deixa eu pegar aqui para anotar. No alto de uma montanha havia uma roseira. Quem entendeu? Aí tem cultura. No alto de uma montanha
a 8 graus Celsius. Então essa é a temperatura que eu vou chamar de inicial, porque é onde começa meu exercício. Se não for, depois eu arrumo. Um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de ar. Isso é um volume. 1 litro. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, percebam que ele foi para outra situação. Então a pressão final é de 1 atm. O volume do cilindro se reduziu a 900 centímetros cúbicos. O volume final é que aqui é o cúbico, tá, gente? Aqui não dá para digitar aqui nesse negócio. Eu mudei de programa aqui. Estou testando novas tecnologias. 900 centímetros cúbicos. A sua temperatura se eleva em 6 graus. Então a temperatura final não é 6. A temperatura final é 14 ou 14, como dizem os antigos. A pressão no alto da montanha é de aproximadamente... Tem que somar ali a temperatura? Tem que somar porque ele fala que aumentou 6 graus, tá? Por isso que eu somei. Ah, tá. E aí agora é o seguinte. Agora nós temos que ter cuidado aqui. Vamos usar o Povoltop VT, porque temos uma transformação acontecendo. Antes de tudo, transformar as temperaturas em Kelvin. Então, para transformar em Kelvin, tem que somar 273. Então, eu venho aqui, somo 273, e aí essa temperatura, tá? Se eu somar 273, aqui gente, dá pra fazer de cabeça, mas eu tô com uma preguiça monstruosa. Então, é 281. 281 kelvins. A mesma coisa aqui, aí é fácil, né? Porque é só somar mais 6 naquela primeira. Então eu somo mais 6 aqui e vai para 287 Kelvin. Lembrando que não é grau, Kelvin é só Kelvin. Tem a temperatura arrumada. Olha o volume. O volume nós temos um problema. O volume está em litros de um lado e centímetros cúbicos do outro. Então qual que é a transformação que a gente precisa fazer aqui? Vamos ver se precisa fazer alguma transformação. 1 litro, deixa eu colocar aqui. 1 litro é 1000 centímetros cúbicos. Professor, como que você sabe disso? Experiência, gente. Essas coisas você vai lembrando, tá? Na pior das hipóteses, pega uma régua. Tem uma régua aqui. Que por sinal acho que é do colégio. Era do colégio, né? Ó, aqui eu tenho a régua. Imagine 10 centímetros é isso aqui, ó. Eu tenho esse tamanho de régua aqui, tá? Que tá aparecendo pra vocês aqui. Imagina uma caixinha que tem isso aqui de base, isso aqui de altura e isso aqui de profundidade, tá? É quase uma caixinha de leite. E uma caixinha de leite tem quantos litros? 1. Então, 10 vezes 10 vezes 10 centímetros é 1000 centímetros cúbicos, que é 1 litro. Esse é o jeito que eu faço para lembrar, tá? Senão, só decora mesmo. Então, 900 centímetros cúbicos é igual a 0,9 litros. Então, aqui eu vou colocar, ó, 0,9 litros. Então, a temperatura tem que estar em Kelvin, essa é obrigatória. Os volumes podem estar tanto centímetro cúbico, como litro, como metro cúbico, qualquer coisa. Aqui eu deixei os dois em litro. E agora eu vou achar a pressão. Como uma das pressões já está em atm, eu vou achar outra em atm. Então, Povoltop VT. Pressão inicial, não sabemos. Volume inicial, 1. Temperatura inicial, 281. Pressão final, 1. Volume final, 0,9. Dividido por 287. Aí você vai multiplicar cruzado, vai dar 281 vezes 0,9, dá 252,9. 252,9 dividido por... Meu Deus, peraí. Dividido por 287. E aí você faz essa divisão, dividido por 287, e ela vai dar aproximadamente... Peraí. 0,88 atms. Depois que você terminar a conta, você vê se faz sentido o seu resultado. A pressão em cima de uma montanha, num ponto mais alto, é menor do que a pressão no nível do mar. Então, deu o valor menor, beleza. Fez sentido,
Tá? Se você errou pelo menos com categoria. Tá? Não tá loqueando. Então, a pressão dá aproximadamente 0,88 ATMs. Tá? Os outros... Tinha mais 2 exercícios só que eu tinha separado da apostila. Na aula gravada que eu vou postar para vocês semana que vem, que eu vou falar dos gráficos, eu já posto a resolução deles também. Tá? Pelo menos aqui deu para apresentar, já pegamos um exemplo aqui. Se vocês quiserem treinarem, tá, gente? Tentar fazer depois. É o 7 e o 16. Tá? Seriam os próximos exercícios que eu ia fazer com vocês. O 7 e o 16. Tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem a dúvida. Se não tiverem, podem responder a chamadinha do sucesso. Que agora está gravando. Não esqueça de responder a chamada disso aí, hein? Eu vou deixar um tempinho aqui. Falou, jovens. Dezembrão, hein? Pior que tá chegando mesmo. Abraço do Braçol. Vou deixar um minutinho aqui aberto para quem estiver copiando ainda.